Está animado para a palavra de hoje? Então levanta bem a sua Bíblia. E se eu fosse você, eu declarava como se fosse a primeira vez. Eu sei que você, como eu, deve falar às vezes meio errado, mas pode falar errado mesmo, não tem problema. Vamos lá, feche seus olhos. Abana para mim assim. Feche seus olhos e diga junto comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Nessa noite, eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu humildemente confesso que minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou prestes a receber a indestrutível, a incorruptível, a semente eterna da palavra de Deus. Eu jamais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu jamais serei o mesmo. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Obrigado que a Tua palavra é suficiente. Tua palavra, Senhor, é a nossa, talvez, maior expectativa de chegar nessa noite aqui. E ouvir algo, Senhor, que ilumina o nosso passo, que conduz o nosso futuro. Pai, obrigado que a Tua palavra que nos dá a certeza que estamos em deslocamento. Algo novo está acontecendo nessa noite. Obrigado que nós podemos já declarar que pessoas estão ao redor do mundo se preparando para vir para esse endereço. Eu já vejo, Senhor, vistos, eu já vejo malas sendo feitas. Pai, obrigado, Senhor, porque enquanto nós estamos aqui, o Senhor está trabalhando por nós. O Senhor já está preparando contratos, o Senhor já está preparando moradias. O Senhor já está preparando, Senhor, oportunidades e cargos de ocupações em empregos. Pai, obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? E nessa noite, Espírito Santo, na autoridade do Teu nome, no poder do Teu Espírito, eu quero ministrar a Tua palavra conforme o Senhor disse e não conforme eu acho. Por isso, Espírito Santo, eu me esvazio de mim mesmo. E eu peço, fala conosco, fala através de mim. Espírito Santo, me dê as palavras, me dê, Senhor, a graça, me dê a unção, Pai. Me dê, Senhor, o favor daquilo que cada um aqui nessa noite precisa. E eu oro especialmente nessa hora, Senhor, pela vida do Chico Preus. Pai, nós declaramos cura completa. Encomendamos uma palavra de cura completa. Declaramos, Senhor, toque físico, vitalidade. Pai, da cabeça aos pés, nos membros, nos órgãos, Pai, nos sistemas, no sistema muscular, cerebral, neurocerebral. Espírito Santo, nós declaramos agora, como igreja, perseverando na oração dos santos, Pai. Declaramos cura e o Teu favor sobre toda infecção, sobre toda bactéria. Declaramos, Pai, toda febre que retroceda. Declaramos ele coberto. Declaramos, Senhor, a mente sana, o espírito renovado, o espírito fortalecido. Pai, obrigado, Senhor, pela restauração dessa casa. Obrigado pelo testemunho dessa casa. Obrigado, Senhor, pelas cicatrizes dessa casa. Obrigado, Senhor, pela fidelidade dessa casa. E declaramos, Pai, a celebração da Tua igreja sobre essa circunstância, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que nos assiste online, seja bem-vindo aonde você estiver. É uma honra sempre poder estar conectado com a sua casa, conectado com a sua família, conectado fisicamente, emocionalmente, sempre na expectativa de algum momento nós nos encontrarmos. Tivemos o primeiro Marvels em Umuarama sexta-feira e foi maravilhoso ver homens se reunindo, planejando o futuro, e para surpresa nossa, um delegado da cidade apareceu lá e chegou lá, mostrou todas as fotos e mostrava quando ele implantou a igreja no cinema em Umuarama. Então a gente, passando 7, 8 anos, a história ela continua, as pessoas continuam, e eu acho maravilhoso a maneira como Deus ele conecta pessoas, Deus conecta futuros, Deus conecta em negócios e ministérios. Nessa noite eu quero falar sobre o tema Speak Life. Speak Life. Você já deve ter visto e ouvido essa palavra. E talvez você tanto escuta o tal do Speak Life. Pô, lá tem o Speak Life. Quem sabe resumir o que é o Speak Life? Alguém sabe? Falar vida. O que mais? Diga vida. Muito bom. Speak Life é a maneira contemporânea de a gente falar uma coisa nova, uma coisa antiga de um jeito novo. Speak Life significa profetize. Profetize. Alguns anos atrás nós fizemos um evento no shopping, no Teatro Positivo, e o tema daquela noite era Speak Life. E a partir dali a gente estabeleceu um marco nessa igreja.
uma nova cultura, uma onda de uma nova cultura veio sobre nós. E a partir dali a gente ressignificou a palavra profecia. E hoje eu quero me aprofundar nisso. Talvez você já, como cultura, você já está acostumado a falar vida, a profetizar, a fazer as declarações. Hoje eu estava no conselho de pastores pela manhã, e aí eu, deslocado de todas as maneiras ali, fui debaixo de uma palavra que minha mulher mandou eu ir lá. Cheguei da academia, ela falou, você tem que ir lá. Eu falei, não dá, não tem como. Ela falou, não, você tem que ir. Aí eu falei, debaixo da tua palavra eu vou. E confesso, foi difícil ficar sentado lá, porque outro trem chato. E aí quando eu saí de lá, eu estava indo na porta para o carro assim, um ex-vereador me encontrou, e aí, Carl, beleza e tal, e nisso, depois que subiu os políticos lá, que ficaram falando, daí chamaram para orar e dar o microfone. Cara, negócio assim que você fala, não, como assim, cara? Vocês não estão entendendo nada de ninguém, né? E aí passa o Eduardo Pimentel, e esse ex-vereador puxa o Eduardo Pimentel e fala, Eduardo, esse aqui, ó, você tem que conhecer esse cara aqui, futuramente eu quero te apresentar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um dos pastores mais modernos dessa cidade. É um dos pastores mais inteligentes dessa cidade. Eu olhei assim, falei, nossa, alguém pensa isso de mim, no meio daquilo ali. Só que isso está relacionado com essa criatividade, Eu não sou um pastor moderno, eu sou um pastor que um dia eu entendi que a gente precisa ressignificar aquilo que é antigo, viver ao compasso dos tempos, mas sempre ancorado na rocha. Eu quero viver ao compasso dos tempos, eu quero viver o futuro, eu não quero ser obsoleto, eu não quero viver o passado, mas eu não esqueço da minha origem, eu não esqueço da minha essência, eu não esqueço do Evangelho, eu não mudo o Evangelho. E a verdade é que nós somos mais tradicionais do que as pessoas imaginam. Eu sou mais tradicional do que esse cara imagina que eu sou moderno, porque eu sou bem pouco moderno. Talvez eu me visto, eu falo, talvez eu posto alguma coisa que tenha um contexto mais atual, mas a verdade é que dentro de mim existe mais de 120 anos de evangelho e eu sou bem tradicional naquilo que eu creio. E profecia sempre foi um mito lá em casa. Profecia sempre foi um negócio meio do pentecostalismo. Sempre era um negócio mal visto pela minha casa. Por quê? Porque na experiência profética que a gente recebia, era sempre um Deus vingador, um Deus brabo. Profecia era um dia que as pessoas não estavam escutando Deus e Deus pegava, erguia para 10 e falava, então agora eu vou te mostrar. Profecia não tinha esse teor de graça, não era uma coisa boa. E aí um dia eu percebi e falei, a gente devia ressignificar isso aqui. E foi ali que a gente criou essa noite chamada Speak Life. E o tópico dessa noite é profetize. O tema é Speak Life. Speak Life já é uma marca dessa igreja. Nós estamos desenvolvendo uma linha de vestimentas. Eu tenho um sonho de fazer uma marca de roupa de Speak Life, onde a gente vai basicamente vestir as nossas mensagens, Uma roupa que a gente vista bem, mas que tudo tem uma mensagem. 1 Coríntios 14, 1 e o 3 diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Você já parou para perceber que Paulo ele pega todos os dons e pinça um? Você já imaginou que você é cheio de dom, mas Paulo ele chega e fala, viu, mas tem um de todos aí que você precisa prestar mais atenção, e é profetizar. E se eu te perguntar quantos profetas nós temos aqui, talvez nem a metade vai erguer a mão. Vamos fazer o teste? Quantos profetas nós temos aqui nessa noite? Olha aí, a metade. Por quê? Porque de repente você pensa que o profeta existe para profetizar. Como eu não sou profeta, eu não profetizo. Só que de fato isso era assim até a cruz. Até a cruz o profeta era a voz de Deus para o povo. Havia um intermediador entre Deus e os homens. Por isso, aquele tempo eles falavam assim, ouça os profetas e prosperareis. Só que agora eu te pergunto, para que ouvir um profeta se o próprio Deus está dentro de você? Qual que é a lógica de ouvir um profeta? E aí que depois da cruz, todo cidadão que nasce de novo ganhou a profecia como natureza divina. E hoje talvez você não é um profeta, mas eu quero te dizer que você existe para profetizar.
Profetizar não faz de você um profeta. Mas você, na sua natureza da nova criação, profetizar é uma prática cotidiana. Só em Ezequiel você encontra mais de 25 vezes a recomendação de Deus falando profetiza. 25 vezes. Ezequiel é um profeta. E você conhece aquele período da história. E Deus fala assim, viu? Profetiza contra Gog e Magog. Profetiza contra os montes. Olha para os montes, profetiza. Viu? Você já percebeu? E ele fala assim, eu já percebi que nossa cidade é a panela e nós somos a carne. E aí Deus fala, então profetiza. Olha a viagem do cara. Ele falou assim, meu Deus, a nossa cidade é a panela e nós somos a carne. Ou seja, estamos cozidos, estamos fritos. Profetiza contra os profetas de Israel. Profetiza contra o bosque do campo. Profetiza contra Sidom, contra Amon, contra o faraó. Profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza contra esses ossos secos. E o que me chama a atenção? Que ele não profetiza só para alguém. Você já pensou a gente passando aqui na igreja e tem um irmão aqui, ó, na frente dessa caixa aqui, dando um speak live para a caixa? E dando um speak live para aquela obra ali, de arte? Esse texto está me sugerindo que nós podemos profetizar para as coisas, que nós deveríamos profetizar para as circunstâncias, que nós deveríamos profetizar sobre cidades, sobre famílias, sobre sobrenomes. E o valor fundamental nessa noite é que, como filhos de Adão, nós recebemos o poder para dar nome às coisas ao nosso redor. Adão, ele foi encomendado por Deus e ele disse, você vai nomear todas as coisas. Ou seja, o mundo que você viver vai depender da sua criatividade. Você vai dar nome aos animais. Você vai dar nome às profissões. Você vai dar nome às cidades. É interessante que Deus, ele passa isso para Adão. Deus confia a Adão. Isso significa que nós criamos o mundo pelo nome que nós damos às coisas. O mundo que você constrói depende do nome que você dá para as coisas que você fala. Mateus 12:36 diz assim, digo-vos que toda palavra ociosa que falarem os homens, outra versão diz palavra frívola, outra versão diz palavra inútil, outra versão diz palavra vazia. Digo-vos que toda palavra vazia que vocês falarem, que falarem os homens, que um homem falar, dela darão conta no final das contas. Porque pelas tuas palavras você será justificado. E pelas tuas palavras você será condenado. Outra versão diz, outro texto diz que do fruto dos lábios o ventre se alimenta. O seu contentamento de vida está relacionado com as palavras que você vive falando. O seu descontentamento de vida está relacionado com as palavras que você fica falando. E quando alguém te aperta, sabe o que você fala? Era brincadeirinha. Então, a Bíblia está falando que essa palavra vazia, inútil, frívola, brincadeirinha, você vai prestar contas. Então, na verdade, a gente não deveria jogar palavras fora. Nós não poderíamos falar ao vento uma coisa que é inútil. Uma das coisas que eu mais brigo com a minha esposa, quando ela me irrita naquilo que é inútil. Ela fala asneira e eu falo assim, isso é inútil o que você está falando. Pare de falar isso aí. É inútil. Você quer chegar aonde com isso? Só que para ela é importante falar. E aí a gente fica naquela, não, é bom a mulher falar 10 mil palavras por dia, porque o homem só fala 3 mil. E aí você pensa que você é um pinico de palavra de mulher. E aí às vezes eu falo para a Aline, só não fale. Fica quietinho o dia inteiro, passa um dia, muda. E amanhã você volta a falar. Mas por quê? Porque não leva a nada você falar isso aí. Isso não vai mudar, não vai resolver, isso não melhora. Isso talvez só incrimina a gente. Isso talvez só piora. Eu não estou falando só dela, estou falando de mim também, mas eu percebo o quanto
E isso me irrita. Por quê? Porque se não é para corrigir, se não é para a gente acertar, vamos ficar só quieto. Não precisa falar nada. A gente não sabe o que falar. E você já percebeu tanta de coisa que você não sabe? E você tenta falar sobre o que você não sabe? E é ali que a gente se incrimina. Por quê? Porque a gente vai ter que colher a consequência. Aquilo que eu falei, ou me justifica, ou me condena. Isso é muito sério, por quê? Porque o dia que você começar a ter esse filtro, tuas palavras vão ser espadas. São palavras que o céu e a terra vai precisar se alinhar. O dia que a tua palavra ela começar a ser verdadeira, ela não cai mais por terra. E aí algo acontece porque você disse. Algo que não acontece porque você proibiu. E o meu desejo é que nessa noite, nossa língua ela comece a... E a gente seja uma igreja que só se alimenta da palavra que a gente fala. Se o ventre se alimenta da palavra da boca, você imagina uma igreja. O quanto uma igreja ela não se alimenta da palavra da igreja. Se uma igreja inteira tiver palavras de profecia, palavras que abrem, que fecham, palavras que proíbem, palavras que liberam, palavras que impulsionam, palavras que estancam. Você já imaginou uma igreja que funciona pela palavra? Que se alguém ali disse, todo mundo se alinha. Por quê? Porque ninguém brinca. Ali a palavra vale. Ali o sim é sim, ali o não é não. E ali a gente não negocia. Por quê? Porque se foi dito, vai ser. Eu sonho com essa igreja. Essa igreja não precisa ser grande. Ela só precisa funcionar. Porque não adianta ter uma igreja grande onde nenhuma palavra vale de nada. E no final das contas, a gente não se alimenta como igreja porque a nossa palavra não tem peso. Que tal se nessa noite você envia uma palavra de destino a um amigo contra as suas circunstâncias e desatando o seu chamado? Você chegar em casa, pegar o celular e mandar uma mensagem para um amigo desatando o chamado dele. Desatando ele de uma circunstância onde ele vê que ele já é um Lázaro que saiu da tumba, mas ainda não desataram as ataduras. É um cara que já está livre, mas ainda está desorientado, sem destino. Ele já saiu da prisão, mas está na frente do presídio, olhando para a direita e para a esquerda, perguntando: para onde que eu vou? Que tal se nessa noite você descobrisse a sua identidade profética e encontrasse significado profético no seu nome? Que tal que você dê destino aos seus filhos por meio das palavras proféticas que saem da tua boca? Que tal se você hoje comece a nomear suas circunstâncias? A partir de hoje, você comece a usar a sua boca chancelando e definindo as suas circunstâncias. Eu tenho 4 nomes. Eu nunca entendi porque eu tinha 4 nomes. Mas eu vivi uma experiência de ter o nome mudado. Aos 18 anos, até os 18, meu nome era Silas. E Silas, você sabe que vem de Silvano, que significa homem de paz, homem tranquilo. Você sabia disso? É bem minha cara. Aí você vê como minha infância era igual do Taylor. Eu era um homem de paz. Deixa eu ver se eu leio aqui para vocês o que é a palavra Silas. A palavra Silas tem origem no grego Silas, que é abreviado de Silvano. É mencionado como um companheiro de Paulo. E o significado de Silas está frequentemente associado a homem de paz e silencioso. Algumas interpretações também sugerem que pode estar relacionado àquele que é saudável e aquele que salva. Silas é aquele que salva. Aí beleza, os anos foram passando, cheguei na faculdade, fui curado do trauma de ter um nome cheio de bullying. E aí começaram a me chamar de Cal. E eu lembro que um dia Deus falou comigo e falou: esse é teu nome, por que você tem vergonha dele? Por que você oculta ele? Por que você corre na chamada do professor lá e fala: ó, o número 21 aqui é Silas, não é Cal? E olha o que significa Cal. O nome Karl é de origem germânica e é derivado do nome alto alemão antigo, que significa homem livre.
Primeiro significa homem, e homem livre. Ele está relacionado ao nome latino Carolus, que é a fonte do nome inglês Charles. O nome tem sido popular em várias culturas e línguas, frequentemente associado na qualidade de força e nobreza. Na história, há várias figuras notáveis que levaram o nome de Cal, incluindo reis e líderes, o que contribui para o seu legado duradouro. Se você tiver mais perguntas, escreva no Google. Está escrito no Google aquilo ali. Nobreza, homem forte, mas eu não escolhi esse nome. E aí minha pergunta é, será que eu sou Cal porque eu já era assim, ou será que eu me tornei assim porque me chamam de Cal o tempo todo? Será que eu me tornei um homem forte? Será que eu me tornei um líder? Será que eu me tornei uma nobreza? Porque a vida inteira alguém está falando nos últimos 20 anos, Cal, Cal, Cal. E de repente eu comecei a ser o Cal. E eu te pergunto, você já se perguntou o que significa o teu nome? E que tal se eu te dissesse que está chegando o dia de Deus mudar o seu nome? Existem pessoas que Deus ele precisa mudar o nome, porque algo extraordinário vai mudar na sua vida. E é impossível você viver algo novo com uma conotação antiga. Por que você acha que Deus mudou o nome das pessoas? Jesus mudou o nome das pessoas. Por que você acha que Nabucodonosor tentou mudar o nome de Daniel? Note, Simão, ele foi Simão até se tornar apóstolo. Quando ele se tornou apóstolo, Jesus chegou e falou, agora você é Pedro, não é mais Simão. Saulo foi Saulo até se tornar um apóstolo, e aí ele diz agora, você é Paulo, esqueça Saulo. Você não pode ser quem você é, até que você saiba como você se chama. Nós nunca vamos saber quem nós somos, enquanto nós não entendemos como nós nos chamamos. E talvez existem pessoas que hoje eles labutam na vida, porque aquilo que eles foram chamados uma vida inteira não faz relação com aquilo que Deus diz que eles são. Talvez você não sabe porque o seu nome significa o que significa. Quando Adão deu o nome aos animais, ele estava profetizando o DNA e o que iria se tornar o mundo. Adão, falando o nome das coisas, colocou o DNA de Adão no mundo. Você sabia que Adão nomeou Eva? E ela não teve filhos, até que o nome Isha foi mudado para Eva. Quando Deus criou Eva, o nome dela não é Eva, o nome dela era Isha. Mulher, varoa. Quando Deus ele tira a mulher de dentro de Adão, ele não fala assim, e aí nasceu Eva. Não, ali nasceu a Issa. A Issa nasceu dele. Aí eles conheceram o mal. Adão perdeu o jardim, e fora do jardim, Adão olha para Eva e fala assim, bom, vou ter que agora arrumar uma ocupação para Eva. Estamos aqui nós dois, desempregados. Perdemos o privilégio. E aí, nesse momento, ele chama Eva, versículo 2, 23, ele diz, e disse o homem, mais para baixo ali. No versículo 4:1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu à luz a Caim, e então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Issa virou Eva. Adão precisou mudar o nome de Eva para que ela começasse a multiplicar filhos. Eva significa mãe dos viventes. Nomes são declarações proféticas que definem a identidade de uma pessoa. Existem pessoas com bloqueios mentais porque foram chamados a vida toda por nomes que não representam de fato o que elas são. Por isso Jesus pode mudar o seu nome. As pessoas agem de acordo com o que elas acreditam que são. Se eu penso que eu sou isso, é assim que eu me comporto, assim que eu me correspondo. Nabucodonosor, através dos chefes dos eunucos, ele elege Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Você conhece bem a história. Eles elegem os homens mais inteligentes,
os homens mais estudados, os homens que tinham maior capacidade. E aí nisso chega Daniel e os 3 amigos dele. Quando Daniel chega, na noite da inauguração, né, no coquetel de inauguração, a primeira coisa que tentam fazer é mudar o nome de Daniel para Beltesazar. E o que Daniel faz? Nessa hora ele fala, não. E aí a Bíblia diz em Daniel 1:7. E Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel percebeu, estão me trazendo para um lugar e querem mudar quem eu sou. E estão começando pelo meu nome. Só que entenda que aquele banquete todo foi feito em homenagem a Daniel. E Daniel, ele olha e fala, não, eu não sou esse banquete aí. Eu não sou essa homenagem. Eu não vim aqui para isso. Eu não sou um mago. Eu sei quem eu sou. E Nabucodonosor não vai mudar o meu nome. Beltesazar era para ser Ananias, Misael e Mesaque. Quem está tentando mudar o seu nome? Nessa noite eu te pergunto em casa, quem está tentando mudar o seu nome? Talvez você foi a vida inteira chamado de preguiçoso. Talvez você foi a vida inteira chamado de trapaceiro, mulherengo, tóxico, sua maluca, seu malandro, sua possessiva, seu vigarista, e tentaram mudar teu nome. Em algum momento você acreditou que você era esse novo nome. Talvez você foi criado dentro de um lar onde teu pai falava assim, ô praga, ô peste. E eu me lembro, a Marilei, a Cristiane, pelo menos 5 crianças junto com o Stocker, nasceram lá em casa. E tinha um ali que era Felipe e a Ana Elisa. E a Marilei era uma doida desvairada que só xingava essas crianças o dia inteiro, falando sua praga, sua peste, e puxava. O Felipe morreu e a Elisa está presa. E hoje para mim não é uma mágica, é uma sentença. Eu sei aonde eles estavam e eu sei onde eles vão parar. Não é nenhuma surpresa saber que o Felipe morreu. A Marilei continua alcoólatra, mora em Ponta Grossa. Porque da palavra que você fala, teu ventre vai ter que se alimentar. É a sua fome ou a sua saciedade. Aquilo que você fala hoje para os teus filhos vai voltar contra você. Tudo de bom e tudo de não tão bom. E Deus não vai falar assim, você estava com raiva aquele dia ou não estava? Não, meu irmão. Era debaixo de raiva, era debaixo de alegria. Você vai ser condenado ou justificado pelas palavras que você fala. Seu inimigo deseja lhe dar um nome que roube o seu destino. E se você acredita no nome errado sobre quem você é, você se perderá no que você está fazendo. Quem é seu inimigo hoje? Quem é Nabucodonosor hoje? Será que é um novo emprego? Será que é um esporte? Será que é um novo relacionamento? Quem está tentando te colocar um novo nome? Quem está tentando te transformar em algo que você nunca foi desenhado para ser? Se você acredita nesse nome errado, você potencialmente se perderá no que você está fazendo. Quando nós percebemos quem somos, ali então que nós mudamos nosso comportamento. Você pode estar agindo fora da sua identidade por não saber como se chama. Talvez é isso. Cal, me chamaram a vida inteira de Rodolfo, mas eu não sei o que isso significa. Por isso eu não sei quem eu sou. Vida inteira eu sou João, vida inteira eu sou Maria. Sou o Joilton, o Jota. O Senhor chegou e falou que seu nome será Jota a partir de hoje. Como filhos de Adão, recebemos poder para dar nome às coisas ao nosso redor. Isso que eu quero que você pegue hoje. Fala assim, ó, eu peguei. A partir de hoje, eu vou dar nome às coisas ao meu redor.
eu vou dizer que é macaco, que é papagaio, que é cachorro, que é céu, que é terra, que é água, que não é água. Eu vou renomear o mundo que eu vivo. Entenda que não é literal. Adão estava sendo colocado num mundo, falando assim, dê nome a esse mundo. Só que a mesma semelhança de Adão, Deus te deu um mundo hoje. Seu mundo hoje tem 3 filhos, teu mundo hoje tem 5 funcionários, teu mundo hoje tem Curitiba, teu mundo hoje tem uma cidade. E Deus está falando assim, dê nome ao teu mundo. Dê nome ao teu futuro. Meu futuro é Vancouver. Meu futuro é tecnologia. Dê nome às coisas ao seu redor. Paulo não se definiu como um prisioneiro de Roma, enquanto estava preso em Roma. Mas ele se definia como um prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Ele era prisioneiro em Roma e ele se enxergava um prisioneiro de Cristo. Então ele não se enxergava um prisioneiro. Paulo não chamou seu espinho na carne de uma opressão ou um impedimento. Ele chamou crises e de medalhas. Ele olhava para a sua fraqueza e enxergava uma medalha, enxergava uma cicatriz. Ele não enxergava uma humilhação. O sequestro de José para o Egito foi um passaporte para o governo. A cruz de Jesus foi o passaporte da exaltação para o mundo. Moisés é tirado das águas. A palavra Moisés significa o tirado das águas. Jogado num rio, levado pelo capricho das águas, mas o rio que afoga é o mesmo rio que se torna o calçamento, o pavimento, o piso para um palácio do rei. Há quem diga que ele era um coitado dentro de um cesto. Deus estava vendo que ele só estava indo para o seu governo. Como você nomeia as circunstâncias que você está vivendo hoje? Você enxerga num cesto um abandono? Você enxerga numa criança um abandono, um órfão? Ou será que num órfão você enxerga um libertador? Nomeie o seu mundo. Negue de você olhar e achar que aquilo é normal, que aquilo é assim mesmo, que aquilo aconteceu. Não aconteceu. Eu vou dar outro nome. Isso aí a partir de hoje vai ser reforma nacional. A partir de hoje eu vou crescer quando me baterem. Bate que cresce. Isso se chama ministério da providência. Quando você começa a dar nome àquilo que a vida tenta dizer que é um fracasso, saiba que está vindo uma providência. Deus está trazendo uma providência. Renomeie o seu divórcio. Dê nome à sua viuvez. Dê nome ao seu desemprego. Você pode achar que um desemprego é um dia de derrota ou um dia de descanso e férias, que você tanto esperou. Depois de 5 anos trabalhando, agora você vai falar, não, 6 meses agora, eu vou tirar um sabático. É meu descanso. Eu estou tranquilo, não tenho pressa. Agora, mudando de assunto, como você chama os teus filhos? Seu tongo, seu burro, seu lerdo, seu idiota. Será que foi só lá em casa que já escapou da minha boca? Ou tem mais alguém que se identifica? Eu cresci vendo um tio meu, que era o meu herói, só xingando os filhos dele. Só xingando. Era um fazendeiro que veio da Alemanha, ele e o irmão dele, sobreviventes da guerra. O irmão dele criou o plantio direto no Brasil, lá em Rolândia. Então toda essa tecnologia do plantio direto, que hoje é o jeito mais comum do Brasil ser um dos maiores produtores de grãos, foi o irmão dele, o irmão do meu tio, que criou, o Herbert. E eles, com uma mão na frente e outra atrás, compraram um pouquinho de terra, arrendaram mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E nos anos 90, anos 2000, ele era o maior fazendeiro da cidade. Região de Faxinal, tinha grandes colheitadeiras, caminhões, carros do ano, caminhonete. Só que esse meu tio, ele xingava todo mundo, o tempo todo. E todo mundo achava bonito. Man! E ele falava uns 8 palavrões seguidos. E a gente já sabia os palavrões um atrás do outro. E de repente esse meu tio, ele tem 4 filhos.
Uma família linda, incrível. A cidade inteira ama eles. E de repente ele cai no alcoolismo. Dos 4 filhos, o mais novo, aos 23 anos, bate de frente uma Silverado e morre na hora. Esse meu tio termina defecando e urinando, sentado em cima de um quarto que ele tinha no meio da fazenda. Morreu de desgosto. Meu primo hoje, o outro, tem problema de alcoolismo. As outras 2 primas, uma foi para a Alemanha, para Estados Unidos, a outra foi para Umuarama, para uma cidade do interior. E hoje eles brigam por terra. E a família está inteira destruída. E eu vi em vida a família que era o meu ponto futuro, a família da minha família, que era meu referencial, ser inteiro destruído pelas palavras de um homem. Só palavrão, só palavra ruim. Seu burro, seu tongo, seu idiota, seu retardado, seu débil mental. Só que é engraçado, passava às 6 da tarde, a gente ia jogar vôlei, chegava em casa, fazer churrasco, ele era outro homem. Ele era outro homem. Amoroso, querido, pegava no colo, jogava bola com a gente. E entrava no trabalho das 7 da manhã às 6 da tarde, era um demônio. Um espírito maligno entrava na vida daquele homem. E eu vi uma casa inteira definhando, vivendo divorciado dentro da mesma casa. Como você chama seus filhos hoje? Se você não se mostrar-se, não se apresentar-se e não definir-se, o diabo vai aparecer para definir você. Se apresente. Comece a nomear sua casa. Nesse exato momento, Satanás tem uma campanha publicitária correndo contra você. Exatamente agora. Ele está promovendo mentiras contra a sua casa, contra você, contra a sua integridade. Lembre-se, Satanás ele é caluniador. Tudo que ele mais quer fazer é destruir a pessoa que Deus disse que você é. Jacó corrigiu o nome de Benjamim. Você conhece bem a história. Jacó, quando ele está ali com Raquel, Raquel está pronta para dar o parto. E de repente aquela mãe, ela começa a morrer no parto, e ela morre no parto. E quando ela morre no parto, o parto é tão tenebroso que ela batiza o filho de Benoni. E Benoni significa filho da minha dor. Quando esse marido chega para acudir uma mulher que morreu no parto, e fica sabendo que o nome era Benoni, ele fala negativo, o nome dele é Benjamim, não vai ser Benoni. Se fosse um cara de hoje, ia ser um Bananinha. Em homenagem a ela, já que ela quis, o nome dele vai ser Benoni, porque eu nunca vou esquecer do que ela fez. Não, ele não estava interessado nela, ele estava interessado nele. Ele não é filho da dor, negativo. A dor não vai definir o meu filho. E sabe o que significa Benjamim? Filho da felicidade, filho da mão direita. Olha a inteligência de um homem no meio do sepultamento da mulher dele. Me fale aqui, quem que é o homem hoje que no meio da sua mulher, morrendo na mesa de parto, você ainda olha para o nome que ela tanto quis dar para o teu filho e você fala negativo, esse nome aí não é bom, vai um outro aqui. O nome dele vai ser filho da felicidade. A mãe morreu, mas está tudo bem. Como você chama os seus filhos? Como você está deixando que chame os seus filhos? Alguém está chamando os seus filhos. Alguém está dizendo para os seus filhos o que eles são. E se você não está dizendo, pode ter certeza que a única voz que eles têm para acreditar é aquela que está falando. Então, se eu fosse você, eu me apresentava, eu corria, eu falava antes que todo mundo: filho, vão te chamar de um monte de coisa, vão te chamar de... Na faculdade eu era o calbaço, isso era meu bullying, o calbaço. Só que um dia meu pai mostrou a glória de entregar a minha virgindade para uma mulher. E nunca me ofendeu que alguém me chamou de cabaço. Olha que legal. Por quê? Porque meu pai já tinha chegado antes. Eu sabia o que eu estava fazendo, eu não me senti furtado na minha masculinidade. Esses dias eu falei que eu estava andando na rua e de repente passou um japonês. Eu falei: quem é você? E ele falou: e aí, tá casado com a loira lá ainda? Eu falei: aham, aquela mesmo, mãe dos meus filhos. Só que ele estava lá no bullying.
Mas aquele bullying não me definia. Adão deu nome aos animais, depois ele deu nome à esposa, e depois ele deu nome aos filhos. Um homem e uma mulher definem o nome das coisas ao seu redor. Um homem dá nome à sua mulher. Quem está dizendo o que sua mulher é em casa? A sociedade? A faculdade? O Paulo Vieira? O método CIS? Se você é marido, eu te desafio, comece a nomear sua mulher. Comece a nomear sua mulher. Como que faz isso, Cal? Primeiro você tem que definir que mulher você casou. Talvez sua mulher está virando outra coisa porque você está permitindo que ela se torne outra coisa. Quantos maridos que olham para a esposa e falam assim, ela é irreconhecível. Não sei o que aconteceu, Cal. Aconteceu que você fechou tua boca. Porque se a tua mulher chegar em casa e todo dia escutar aquilo que você diz que ela é, vai chegar uma hora que ela vai cansar e vai começar a ser. Só que talvez você hoje não está conseguindo discernir o que a sua mulher realmente é. Meus irmãos, não procure numa outra mulher aquilo que você gostaria que a outra mulher tivesse e você não tem capacidade de colocar dentro da sua mulher. Porque é mais fácil, pega uma pronta. Mas eu te pergunto, o que tem na outra mulher que na tua não tinha? Ah, cara, muita coisa. Então, agora você pega a tua e constrói isso dentro dela. Ah, mas é muito difícil, Cal. Não, acho que você que talvez não tenha habilidade. Porque é possível, a matéria-prima está ali, ela é mulher, ela é de verdade, ela te ama, ela está disponível. A Bíblia diz que o corpo dela é teu, o teu corpo é dela. Como ela vai te proibir? Não vai te proibir. Mas talvez você não sabe no que você quer transformar ela. Alguns homens estão tentando transformar suas esposas em garotas de programa. E aí eles não entendem por que não está dando certo. Porque ela não é isso. Alguns homens estão tentando incluir uma terceira pessoa numa relação sexual de um casamento. E ele fala todo machão que ela não está colaborando. Meu irmão, o que você está dizendo que tua esposa é? Não, ela não é isso aí não. Jacó deu um nome e uma identidade aos seus filhos. Judá significava um leãozinho. Isacar significava um jumento de ossos fortes. Tem algum filho assim em casa? Ele é um jumento, mas você olha e fala, esse aí vai ser bom. Eu tenho. Lá em casa tem um que os ossos são mais fortes que o outro. Dan será serpente. Jacó chama o filho dele de serpente. Astuto. Sagaz. Gade será um vencedor de exércitos. José será um ramo frutífero. José é um ramo frutífero. E olha que interessante. Ele sai da sua casa como um ramo frutífero. E quando ele chega nos recônditos do faraó, ele é chamado de Zafenate Paneia, que significa Deus fala e vive. José teve seu nome mudado. Jesus troca o nome dos discípulos. Quando chega Simão, ele acrescenta Pedro. Quando chega Tiago e João, eles falam, vocês, filhos de Zebedeu, conheço teu pai, vocês vão ser chamados filhos do trovão. O nome de vocês a partir de hoje é filhos do trovão. Radassa virou Esther, Jacó virou Israel, Abrão virou Abraão, Sarai virou Sara. Nomes nunca serão apenas semânticos. Nomes nos afetam. Nós somos aquilo que nós nos permitimos chamar. E eu te pergunto, como é seu nome? Como é seu nome? O que o seu nome causa quando alguém te chama? Por isso entenda de uma vez por todas, nós criamos o mundo pelos nomes que nós damos às coisas e pessoas e circunstâncias. Dê nome às suas crises financeiras. Você pode chamá-lo de intervalos para uma grande colheita. Chame a sua crise financeira de entre-safra para um período de abundância. Para Lázaro, sua morte se tornou a hora errada de morrer. O homem já sepultado,
conseguiu nomear a sua circunstância. Deus estava dizendo que nem todos morrem na hora certa. O nome da crise com a mulher do fluxo de sangue foi o fim da estação da dor. A possessão da filha da mulher Ciro Fenícia, quando Jesus ele entra numa casa e encontra uma criança toda endemoniada. E de repente aquela criança endemoniada, Jesus identifica uma mãe altiva. Para essa mãe, o seu nome foi Orgulho Quebrado. Ela olha para Jesus e fala: até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas da criança. E aí Jesus olha esse ato de quebrantamento e fala: por causa disso, a sua filha vai ser liberta. Por causa do quebrantamento de uma mãe, do orgulho quebrado de uma mãe, Jesus liberta uma criança. A possessão da criança foi o nome do orgulho quebrado. O cego de nascença se torna o nome da oportunidade da expressão da glória. Ele não é um cego, ele é uma expressão da glória de Deus. O seu problema tem nome nessa noite. E o nome do seu problema é testemunho. O que estava parecendo lhe fazer para baixo está fazendo você resistente. Suas lutas estão te qualificando para ocupar uma nova posição. Por isso, nessa noite, abra sua boca e comece a falar vida. Speak life. Speak life. Profetiza. Profetiza. Calma, mas é só osso. Eu só estou vendo uma multidão de ossos secos. E Jesus vai falar: enxerga um exército. Enxerga carne nos ossos. Enxerga um marido quebrantado. Enxerga um filho restaurado. Enxerga um filho que talvez vai ter as suas faculdades mentais reordenadas. Não diga o que você está vendo. Diga o que você está sabendo. Por isso, feche os seus olhos e veja. Nós nos movemos pelo que nós sabemos, nunca pelo que nós vemos. E talvez você está com lutas nos seus pensamentos, porque os teus olhos estão demasiadamente abertos. E a minha oração é que Deus ele feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Porque a primeira consequência de Adão, quando ele conheceu mal, foi que os olhos deles foram abertos. E Jesus, ele está dizendo hoje, os teus olhos podem ser fechados. Você não precisa mais se identificar com o medo da sua circunstância. Você não precisa mais se identificar com a instabilidade financeira da tua circunstância. Você não precisa mais se identificar com a violência quando você anda de noite numa rua. E você fica imaginando: vão me assaltar, vão me roubar, vão me levar, vão me matar, vão... Não, dê nome à circunstância. Dê nome. Saia pelas ruas à noite e fala: essa cidade é do Senhor Jesus. Esse bairro é do Senhor Jesus. Esse bairro mora um nobre. Esse bairro mora um homem forte. Esse bairro pertence a Jesus. Que tal se a gente começar a dar nome aos nossos mundos? E você vem com um mundo, o outro vem com outro mundo, eu trago o meu mundo, e de repente a gente vai começar a contemplar o mundo um do outro, vendo que era um exército que estava de pé, que tinha vida. Eu quero profetizar a vida nessa noite sobre você. Quero declarar que você tem poder para abrir e para fechar. E a minha oração é hoje: fale, profetize, profetize. Saia daqui escutando essa voz dizendo: profetiza. Fala com o cachorro na rua, fala com o carro que está vindo a alta velocidade, fala com o semáforo que está fechado, fala com a chuva que está começando a chover e vai inundar a calha e vai molhar tudo. Fale com o imposto que está atrasado, fale com a multa que você acabou de levar. Ressignifique. Não deixe a circunstância te engolir, dizendo que você é isso, que você é aquilo, que no final você vai perder seu casamento, que você vai perder seus filhos, que os seus filhos não vão dar em nada, que os seus filhos não servem para ninguém, que aqui em Curitiba a vida é muito difícil, que o curitibano é muito frio. Não. Eu estou morando no melhor lugar do planeta. Foi aqui que eu escolhi morar. Aqui eu tenho meus melhores amigos. Aqui eu tenho uma igreja vibrante. Aqui eu tenho um lugar onde eu posso ver homens que no partir do pão de casa em casa, eles também compartilham e se perseveram unânimes na oração de um templo. Aqui eu vejo as pessoas compartilhando e tendo tudo em comum à medida que alguém tem necessidade. Aqui eu vejo homens e mulheres que são quebrantados de espíritos. Homens que se curvam. Homens que têm poder para matar e poder para dar sua vida em favor de alguém. Homens que protegem e homens que
se levantam em defesa. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, que nós temos autoridade nas nossas palavras. E nessa noite eu oro que ninguém saia daqui desprovido da autoridade, do manto que nós carregamos de sermos aqueles que profetizam. Profetizam. Eu declaro sobre você a ousadia, a intrepidez. Que as nossas declarações coletivas nunca mais saiam do nosso pescoço, mas que venham diretamente do teu espírito, quando nós estamos declarando juntos verdades que são explosivas. Quando nós declaramos antes de uma mensagem, quando nós declaramos antes de um momento de oferta e dízimos, que a gente feche os olhos e abre a mente, para de fato a gente contemplar um tempo que nós nunca imaginaríamos que viveríamos coletivamente. Quero profetizar a mudança, aquilo que estava envelhecido, obsoleto. É tempo de mudança e novidade de vida. Eu declaro um tempo de novidade. Começar pelo endereço que você mora. Começar pela criatividade do amanhecer. Pela inspiração dos primeiros pensamentos do dia. Quero declarar que você é um solucionador. Você é um libertador. Você é um pacificador. Você é nobreza, você é um homem forte, você é uma mulher ultra resistente. Você tem voz de sabedoria, você será conselheira daqueles que estão definindo o futuro da nossa nação. Pai, obrigado, Senhor, porque nós sabemos que em Ti nós faremos proezas. E talvez a gente não sabia por onde nem como, mas hoje eu dei uma dica. De que o Senhor só precisa de alguém disponível. E nós vamos profetizar os 4 cantos desse país. Contra toda imoralidade, contra toda resistência, contra tudo aquilo que quer impedir uma geração inteira de se render aos pés de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já se sentiu assim? Deformada? Presa num lapso? Revivendo conversas como se estivesse faltando algum pedaço? Você fecha os olhos e ainda enxerga aquela menina aflita, em busca de acolhimento. Um lugar seguro ou alguém que consiga colocar em palavras aquilo que só você sente. Eventos que ocorreram há muito tempo alteram de modo quase permanente muitas mulheres. O coração ferido da mulher que sofreu abuso ou a mente da menina que presenciou os mais hediondos atos de crueldade e testemunhou espancamentos, estupros, agressões, é semelhante a uma boneca de pano rasgada, e seus tecidos continuam a fazer-se visíveis ao longo da sua vida. E até mesmo as lágrimas mansas, os passos apressados e os olhares vazios evidenciam a busca pelo encontro da voz que colocará em palavras essas feridas abertas. Então, essa mulher recebe um toque. Um toque daquele que ainda vê como a menininha que usa grandes laços, vestidos esvoaçantes e sapatinhos de boneca. Aquele que escuta o som dos pés correndo sobre o assoalho. Aquele que chorou por ver a sua menininha passando por injustiças é o mesmo que hoje a chama, assim como chamou Esther, Débora, Maria Madalena, Sara, Ana e Ruth. Eu sei, não é possível alterar o passado, mas você é uma sobrevivente. É a cura para crises. Quem sabe não foi para um tempo como esse que ele a levantou? Do outro lado do silêncio, há uma fonte que sacia as almas feridas da humanidade sofredora. Descobrir a sua voz não é uma conquista, mas um encontro.
E esse encontro foi marcado. Você aceita o convite?